Então bora pro primeiro aporte da carteira pública do ano de 2025. Para quem não sabe, todos os meses, desde o início de 2022, eu venho aqui e mostro para vocês publicamente a estruturação do zero de uma carteira de investimentos. Mostro o que eu tenho feito mensalmente nessa carteira, quais são os ativos que eu estou comprando, qual é a rentabilidade dessa carteira, os dividendos, a evolução e a rentabilidade dessa carteira de investimentos. O objetivo desse quadro é mostrar justamente para vocês como montar de forma estratégica e segura uma carteira diversificada e como é perfeitamente possível você montar, não importa o valor que você vai investir todos os meses, uma carteira diversificada em ações, fundos imobiliários, renda fixa e também investimentos no exterior. Eu visto aqui todos os meses R$500 mais os dividendos recebidos ao longo do mês. E esse mês a gente conseguiu acumular ali em torno de R$100, então o aporte desse mês vai ser em torno de R$600. E à medida que a gente vai investindo, reinvestindo os dividendos, essa renda passiva vai crescendo todos os meses, aumentando cada vez mais o nosso poder de aporte. E assim o efeito dos juros compostos vai acontecendo, o efeito bola de neve vai acontecendo e aumentando o nosso patrimônio com extrema segurança ao longo do tempo. Então hoje eu vou mostrar para vocês exatamente onde eu vou investir, onde eu vou gastar esses R$600, quais são os ativos, as classes que a gente vai investir. Vou mostrar de uma forma geral como está a estruturação da carteira, a nossa macroalocação, qual que é a porcentagem que a gente está investindo em cada classe. Vou mostrar também a evolução dos dividendos, de uma forma geral, quais são os ativos que estão em cada classe, o desempenho também, a rentabilidade em comparação aos demais índices de mercado. E além de tudo isso, eu vou mostrar para vocês, como vocês já devem ter visto aí na capa do vídeo, quais são, na minha opinião, os 5 principais ativos que estão nessa carteira. Que se eu tivesse que escolher apenas 5 ativos dessa carteira para levar para o resto da minha vida, seriam esses. Claro que todos os ativos que foram aqui escolhidos, foram escolhidos de forma estratégica, respeitando, por exemplo, o que eu ensino lá dentro da mentoria, os critérios de seleção. Mas existem alguns aqui que eu considero ativos mais seguros, que possuem grande potencial para o longo prazo e que, na minha opinião, são os melhores da carteira, e eu vou mostrar isso aqui para vocês também. Então fique até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar na estruturação da sua própria carteira, na escolha dos seus ativos, na estruturação e macroalocação da sua carteira de investimentos. Então é isso, sem mais enrolação, sem mais delongas, bora para nossa carteira pública, bora mostrar o aporte do mês de janeiro de 2025. Então vamos lá, pessoal, já tô aqui com a nossa carteira aberta. A gente vê aqui a rentabilidade em um ano, que está em 7, no último ano, né, de 7,51%. A composição, ETF no exterior, ações, FIIs e tesouro direto. Aqui o patrimônio total investido, né, devido a essa queda no recente, aqui a gente pode ver a queda recente que teve do mês passado para cá, tanto em FIIs quanto para ações. A gente tinha passado dos 20 mil, voltou a cair um pouquinho. Agora a gente vai, com o aporte de hoje, né, que vai ser aí mais de R$600, a gente vai passar dos 20 novamente. E é assim mesmo, patrimônio vai oscilando, mercado oscila, nosso patrimônio oscila também. Aqui tá os proventos do mês. Nesse mês de janeiro a gente recebeu um total de R$90, um dos valores mais altos da história da carteira. Então vamos olhar aqui com calma, vamos olhar primeiro sobre a rentabilidade. Aqui lembrando, a gente está no nosso Status Invest, plataforma de consolidação da carteira. É importante sempre a gente ter uma plataforma como essa para organizar e consolidar nossa carteira, para facilitar esse rebalanceamento que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Primeiro vamos dar uma olhada na rentabilidade. Aqui a gente consegue ver, a gente viu ali anteriormente a rentabilidade no último ano, mas vamos alongar um pouquinho mais essa rentabilidade para a gente ver num espaço um pouco maior de tempo. Aqui no espaço maior de tempo a gente está ganhando de todos os índices de mercado. A gente vê que nossa carteira rendeu nos últimos 2 anos 28%, o Ibovespa apenas 8%, o CDI 25%. A gente lembrando que a gente está num ciclo de alta da taxa Selic, consequentemente o CDI vai render muito, e mesmo assim a gente está batendo o CDI, e IPCA 9%. Então estamos batendo todos os índices de mercado. Olha, veja um ponto importante, a importância da gente diversificar em diferentes classes, em diferentes moedas. A gente vê que o Ibovespa, desde agosto, ele tá só em queda, e a nossa carteira não. Nossa carteira se manteve estável, justamente porque a gente tá com queda do Ibovespa, queda do IFIX, né, que é quase que mais da metade da nossa carteira, e mesmo assim a nossa carteira está positiva. Por quê? Porque a gente tem boa parte, cerca de 25% no exterior, que no último ano
disparou no último ano, valorizou demais, e a gente tem renda fixa também, o Tesouro IPCA, que está rendendo muito bem, por isso a gente conseguiu manter essa estabilidade da carteira. Tá vendo a importância de você diversificar, que é exatamente o que eu ensino aqui. Já em relação aos proventos, vamos dar uma olhada no histórico. Vocês lembram, quem acompanha a carteira há mais tempo, no início do ano passado, eu comecei a movimentar a carteira justamente para quê? Para aumentar a renda passiva mensal. Então eu aumentei a porcentagem em fundos imobiliários, aumentei a porcentagem também em ações pagadoras de dividendos. Então a gente consegue perceber desde o início da carteira essa evolução. Vejam que desde o ano passado, a gente vem nos últimos 3 meses, a gente está mantendo ali um valor próximo a R$100. Em breve nós vamos sim bater os R$100 recebidos de dividendos, mas sempre lembrando que o foco total da carteira não é só dividendos, né? A gente tem um foco também em renda fixa, que obviamente não paga dividendos. A gente tem ali boa parte da carteira em ETFs do exterior, que paga muito pouco, o foco ali não é recebimento de dividendos. Então assim, muita gente acaba falando, ah Pedro, essa carteira com R$20 mil você recebe menos de R$100, não tá muito pouco? Não, pessoal, depende do foco. Qual é o foco da sua carteira? Se fosse só receber renda passiva mensal, eu teria que estar aqui com 80% em fundos imobiliários, 80% em ações e fundos imobiliários, mas certamente eu não teria tido essa valorização, a rentabilidade da carteira não estaria tão boa como está hoje. Então por isso que você tem que entender o foco de cada carteira, e eu sempre prezo aqui pela diversificação. Então a gente vê essa evolução do crescimento dos dividendos, aos pouquinhos ele vai crescendo, porque a gente está comprando cada vez mais fundos imobiliários, cada vez mais ações, recebendo cada vez mais dividendos e reinvestindo, né, mantendo o aporte e reinvestindo esses dividendos. Por isso esses dividendos vão crescer cada vez mais. E partindo aqui para a macroalocação da carteira, que nada mais é do que qual é a definição, quanto eu quero ter em cada uma das classes de ativos. Em ações, né, o nosso objetivo é ter 30%, caiu ali para 26%, né, devido à queda do Ibovespa que a gente teve ali recente no final do ano, inicinho desse ano também. Então caiu para 26%. Fundos imobiliários, a nossa meta é 30%, a gente tá na meta. Né, compramos muitos, a gente fez um aporte grande nos últimos meses em fundos imobiliários, então a gente acabou atingindo a meta. Tesouro 15%, está um pouquinho acima, e ETF no exterior 25%, está um pouquinho acima. Então, onde eu vou focar aqui? É sempre bom a gente focar o nosso aporte, a maior parte do aporte, onde está mais para trás do nosso objetivo. E onde está mais para trás aqui? Em ações. Então, nós vamos balancear nossa carteira fazendo a maior parte do aporte. Vou investir ali cerca de 300 a 400 reais. Lembrando que o aporte vai ser de 600, 500 reais, mais os dividendos. Então, mais de 50% do aporte vai ser em ações, justamente para a gente balancear. Vou investir um pouquinho em FIIs também, porque a gente ainda está num momento muito bom de comprar bons fundos imobiliários descontados, então não vou deixar passar. E também, apesar de estar um pouquinho acima, vou novamente investir no Tesouro Direto, no Tesouro IPCA, porque na data de hoje, dia 24, né, de janeiro, a gente está ali próximo das máximas históricas do Tesouro IPCA. Hoje, como vocês podem ver aqui, eu tô no site do Tesouro, Tesouro IPCA mais 2029, que é o nosso título que a gente tem na carteira, está IPCA mais 7,86. Mais cedo até tava 7,92, se eu não me engano. Ou seja, pessoal, quase IPCA mais 8. IPCA mais 8 já está se tornando uma realidade aqui pra gente. Então, assim, é uma taxa absurdamente alta se a gente for analisar, que vai ser uma rentabilidade quase 8% acima da inflação. Isso é uma rentabilidade real muito alta. Então, vale a pena eu fixar mais essa taxa aqui, apesar de a gente estar um pouquinho acima ali na questão da nossa macroalocação, não tem problema. Quando essas taxas começarem a cair, eu vou parar novamente de investir em Tesouro IPCA para justamente ajustar essa macroalocação nossa. Então não vou deixar passar mais uma vez. E exterior, como não para de subir, mais uma vez essa semana a gente teve o recorde do S&P 500, renovou nova máxima. Então novamente eu vou deixar passar mais um mês que eu não vou investir no exterior, justamente porque não para de renovar, nosso patrimônio não para de subir lá no exterior. Então vou deixar novamente sem investir, né? Se eu não me engano é o terceiro mês seguido que eu não invisto no exterior, justamente porque eu tô aumentando minha posição aqui, tô investindo no exterior, mas não tá voltando para os 25%. Por quê? Porque não para de subir.
né? A gente teve a alta do dólar também, apesar de que nesse início de ano o dólar vem caindo, tá registrando aí abaixo de R$6, mas lá no exterior, principalmente agora com o início do governo Trump, então a bolsa tá gostando, a bolsa tá subindo, a renda variável tá subindo lá no exterior, então por isso que eu novamente não vou investir no exterior, justamente porque tá acima da nossa meta, tá um pouquinho acima da nossa meta. Tô focando mais nos ativos que estão bem mais descontados, que são as ações e os fundos imobiliários. Além do Tesouro Direto, que tá abrindo uma grande janela de oportunidade em Tesouro IPCA. Pessoal, e aqui está o nosso aporte do mês de janeiro, né? Aqui a gente pode ver, começando de baixo para cima, vamos começar aqui pelo Tesouro IPCA. Eu investi cerca de R$100, dos R$600 eu investi quase R$100 ali no Tesouro IPCA, né? Em fundos imobiliários, a gente investiu um pouco mais de R$200. Comprei uma cota do HGRU e uma cota do HGCR11, que são os fundos imobiliários que estão mais para trás, então foi mais para uma forma de equilibrar a carteira de fundos imobiliários. E também na carteira de ações a mesma coisa, o valor restante, né, o que sobrou, que foi a maior parte do aporte, eu comprei ações de Banco do Brasil, de Copel, empresa do setor de energia, Fleury, empresa do setor de saúde, e Santander, mais uma empresa do setor bancário. E assim ficou a nossa carteira após o aporte, o primeiro aporte do ano de 2025. Ações pulou de 26% para 27%, subiu um pouquinho, aproximou do nosso objetivo. FIIs se manteve ali na casa dos 30%, o Tesouro também se manteve na casa dos 17%, e ETF no exterior, como a gente não fez o aporte, ele acabou reduzindo para 25%, que é o nosso objetivo. Então a carteira ficou melhor balanceada após o aporte do mês de janeiro. E antes da gente dar sequência aqui no conteúdo desse vídeo, eu quero falar um pouquinho para você, se você quer aprender de fato como selecionar ativos, como montar uma estruturação estratégica, uma boa carteira de investimentos, ter um direcionamento detalhado meu e da minha equipe, eu te convido a clicar aqui embaixo e conhecer a nossa mentoria, a mentoria Clube Invest, onde você vai aprender tudo que você precisa para montar a melhor carteira, a carteira perfeita para você, dentro do seu perfil, dentro do seu conhecimento, dentro dos seus objetivos, e receber renda passiva todos os meses, multiplicar o seu patrimônio com segurança. Então eu te convido a clicar nesse link assim que acabar o vídeo, vai lá, conhece a nossa mentoria, eu tenho certeza que um dos 3 planos vai fazer sentido para você. Pronto, agora que eu já mostrei o nosso aporte, já mostrei um pouco da atualização da nossa carteira, vamos passar aqui para os ativos, os 5 melhores ativos que eu considero que eu não abriria mão dessa carteira. Vamos começar aqui do quinto até chegar no principal, no que eu mais gosto. Vamos falar rapidamente um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é o Fundo Imobiliário Híbrido KNRI11. KNRI11 é um dos nossos principais fundos imobiliários, é uma das nossas maiores posições. O KNRI é um fundo de tijolo extremamente diversificado, onde ele tem no seu portfólio tanto galpões logísticos como lajes corporativas e escritórios. Então por isso que eu gosto muito desse fundo. Além dele ser um fundo muito consolidado, é um fundo antigo, que já se provou no tempo. Então atualmente uma cota do KNRI está custando R$131. O último rendimento pago foi de R$1 por cota, o que dá um dividend yield de quase 10% nos últimos 12 meses. Isso aqui para fundo imobiliário de tijolo, ainda mais fundo consolidado como ele, é muito bom. Um patrimônio líquido de 4,5 bilhões, ou seja, a soma do valor de todos os imóveis dá 4,5 bilhões. É um dos fundos de tijolo, é um dos maiores fundos de tijolo da nossa bolsa. E um ponto super interessante, pessoal, ele está sendo negociado a patamares historicamente muito baixos em relação ao seu valor patrimonial. Então a gente vê um PVP de 0,82, ou seja, ele está sendo negociado bem abaixo do seu valor patrimonial. O seu valor patrimonial por cota, se a gente pegar ali o valor de todos os imóveis, dividir pelo número de cotas, a gente chegaria a um valor de R$160 por cota. Esse seria em tese o valor justo da cota, e ela está sendo negociado a R$131, ou seja, mais ou menos R$30 a menos, o que eu acho muito interessante. Atualmente é um fundo que está com 20 imóveis, 20 ativos em 3 estados diferentes, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, divididos ali, como eu disse, entre galpões logísticos e lajes corporativas. Em quarto lugar, eu trouxe aqui uma das nossas ações que mais se valorizaram na nossa carteira, que é Porto
Porto Seguro, PSSA3, né, uma ação do setor de seguro, uma das principais empresas aí desse setor. A gente vê aqui que ela teve uma valorização de quase 43% nos últimos 12 meses. O valor atual da ação é de R$ 37,90 e tem um dividend yield de 4,07% nos últimos 12 meses. Ponto legal que eu quero mostrar aqui para vocês é no histórico de lucro. Você percebe um crescimento acentuado desse lucro nos últimos 10 anos. Vejam bem, em 2022, há 2 anos atrás, cerca de 2 anos atrás, ela teve um lucro, Porto Seguro teve um lucro líquido de 1 bilhão, né, mais ou menos 1 bilhão. Em 2023 já dobrou esse lucro, bateu todos os recordes. E em 2024 vai bater o recorde ainda, porque ainda não saiu o resultado do último trimestre. Então certamente 2024 foi mais um recorde de lucro para a empresa, por isso ela se valorizou tanto em 2023 e 2024. Em terceiro lugar, eu quero trazer aqui o nosso ETF de REITs, que é o VNQ. REITs, para quem não sabe, são como se fossem os nossos fundos imobiliários, só que lá nos Estados Unidos. É um ETF que investe, que em seu portfólio possui os maiores REITs americanos. Então é uma forma da gente se expor ao melhor mercado imobiliário do mundo, que é o mercado imobiliário americano. Então quando a gente compra uma única cota do VNQ, a gente está se expondo a esses maiores REITs, a esses maiores ativos imobiliários lá dos Estados Unidos. A gente vê que ele tem uma taxa de administração muito baixa. É importante, quando a gente vai investir em ETF, a gente verificar a taxa de administração, que é de 0,13% ao ano. Atualmente uma cota do VNQ está custando $89, mas é sempre bom lembrar que lá nos Estados Unidos a gente consegue comprar frações de uma única cota. Então a partir de $5 você já consegue se expor a esse ativo. O VNQ possui 158 REITs no seu portfólio. Então quando a gente compra o VNQ, a gente está se expondo a 158 dos principais REITs norte-americanos. A gente pode ver aqui que ele é bem diversificado em vários setores. A gente tem setor de data centers, setor de saúde, né, hospitais, setor de hotéis, setor de galpões logísticos, galpões industriais, vários e vários outros mercados de REITs, porque o mercado americano, o mercado de REITs é muito mais amplo. Existem vários outros setores, por exemplo, que não tem aqui no nosso mercado de fundos imobiliários. Aqui embaixo a gente tem as maiores posições, que é o Prologis, que é a maior posição, é o maior REIT norte-americano, que é um fundo, é um REIT de galpões logísticos industriais, Equinix, American Tower e vários outros REITs importantes aqui. Em segundo lugar, entre os nossos principais ativos aqui da nossa carteira pública, eu coloquei quem? Banco do Brasil, né? Uma das principais empresas da nossa bolsa, uma das empresas mais resilientes, mais antigas listadas da nossa bolsa, e que está inserida em um dos principais setores perenes, que é o setor bancário. Quem aí não conhece o Banco do Brasil sabe da importância, apesar dele ser uma estatal, muita gente tem essa resistência em relação às estatais, mas o Banco do Brasil é uma estatal que não sofre tanta interferência assim como uma Petrobras, por exemplo, que atualmente uma ação está custando R$26, né? Está com dividend yield nos últimos 12 meses de 10%. E se a gente olhar aqui o nosso principal fundamento para a gente se tornar sócio de uma empresa, que é se tornar sócio de empresas lucrativas, a gente vê o crescimento do lucro de Banco do Brasil. Em 2023 o lucro foi de 33 bilhões, em 2024 foi de 24 bilhões, mas ainda falta o resultado do último trimestre, então pode ser que ainda supere o lucro de 2023. Se não superar, vai ficar ali bem próximo, porque ainda falta esse último resultado. Então é uma empresa que eu considero muito boa para a gente se tornar sócio, empresa lucrativa, segura e resiliente. E para finalizar, o grande campeão, o ativo que eu coloco aqui como o melhor ativo da nossa carteira, que é o VO, né? Para quem me acompanha lá no Instagram, inclusive se você não me acompanha, vai lá me seguir, @eupabreu. Eu falo muito sobre o VO, a importância desse ETF. Por quê? Porque o VO é simplesmente o ETF que replica o melhor índice de ações do mundo, que é o índice S&P 500. O índice S&P 500, ele replica o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que consequentemente são as maiores empresas do mundo. Empresas como Microsoft, Apple, Nvidia, Disney, McDonald's, Nike, Tesla. Então a gente, ao se expor, ao comprar uma cota do VO, a gente está se expondo a todos esses negócios, aos melhores e maiores negócios do mundo. Ou seja, em um único ativo a gente se expõe a 500 empresas. Então por isso, com toda certeza, ele é disparado o melhor ativo da minha carteira, justamente porque em um único ativo eu estou diversificando. Por isso a grande vantagem da gente comprar ETFs norte-americanos, porque ele se expõe, ele diversifica em vários ativos de qualidade. Se a
gente olhar aqui também a questão da taxa, como eu falei para vocês no VNQ, é uma taxa bem baixa, de 0,03%. Atualmente, uma cota do VO está custando $557, a gente está nas máximas históricas, o S&P 500 está nas máximas históricas, então, consequentemente, o VO, como ele simplesmente copia a carteira do S&P 500, ele também está nas máximas históricas. É um ETF que está exposto aos principais setores americanos, né? Boa parte ele está em tecnologia, é verdade, o setor de tecnologia, mas tem vários outros setores importantes, setor de saúde, setor financeiro, setor de energia, setor de telecomunicações, enfim, os principais setores da economia americana. Aqui a gente tem as maiores empresas, as maiores posições do VO, que é a Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, Alphabet, que é a dona do Google, e várias outras empresas, né, como Berkshire também. Enfim, aqui você consegue verificar todas as posições do VO. Então é isso, pessoal, espero que esse vídeo tenha agregado para vocês de alguma forma, né, o conhecimento que eu trouxe aqui, tanto da nossa carteira, mostrando para vocês ali na prática o aporte, mostrando para vocês na prática a estruturação da carteira, tanto um pouquinho sobre esses outros ativos aqui para você. Lembrando sempre que não é uma recomendação de ativos, não é para você simplesmente pegar isso aqui que eu falei, ir lá e copiar, fazer exatamente na sua carteira. Não, de forma alguma, você precisa aprender, você precisa estudar para você montar e ter essa autonomia na hora de montar uma carteira, porque a autonomia ela é fundamental para a gente ter resultados ao longo do tempo. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Valeu!